Senhor, amém? Tá bom. Como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo uma exposição no livro de Colossenses, na Epístola aos Colossenses. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para esta epístola. Epístola aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ver hoje do versículo 12 ao 14, Colossenses 3, 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor, Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pai, nós estamos mais uma vez diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe as minhas fraquezas, as minhas limitações. Senhor, perdoe-me porque eu sou tão orgulhoso, Senhor, tão cheio de mim. Limpa-me de mim mesmo, Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajude a me esconder atrás da tua cruz, Senhor. Ó Pai, tira todo o pecado que é em mim, que me afasta, que impede que fale com sabedoria. Por favor, Pai, não me deixe me orgulhar, mas me ajude a falar com sabedoria e humildade. Ó Pai, que cada irmão saia daqui alimentado, desafiado pela Tua palavra. Senhor, nós estamos há um tempo meditando nesta epístola. Por favor, traga aqueles que estão longe de Ti para perto de Ti, e aqueles que não conhecem o Senhor possam conhecê-lo. Fala conosco. Purifica-me, Pai. Por favor, eu te imploro. Não me trate conforme as minhas iniquidades. Tem misericórdia de mim e do teu povo. Pai, cuida daqueles que não puderam vir e que no próximo culto eles possam estar conosco. Alimenta o teu povo por meio do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra. Nós te damos glória em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando há algumas semanas esta epístola. É uma epístola muito importante para a igreja. Eu aconselho vocês a estudarem com mais paciência em suas casas. Ela vai eliminar, basicamente, aí, os conflitos que nós temos nas nossas igrejas. Se você estudá-la, você vai ver que tem muita coisa que a gente briga, que não faz sentido, e quando você olha Colossenses, é libertador. Tá bom? Na semana passada, nós falamos sobre a religião verdadeira. Nós vimos lá no capítulo 2 que a religião verdadeira não é baseado em uma aplicação errada da palavra de Deus. A religião verdadeira não tem esse fundamento. Não é um fundamento legalista. E isso é uma advertência para nós, pregadores e professores. Vai ensinar a palavra de Deus, ensine com precisão. Você vê os falsos mestres, eles se apropriavam de ensinos errados, tá bom? Na realidade, eles faziam uma interpretação, eles pegavam leis judaicas e traziam para o povo, tá bom? Então, o fundamento da religião verdadeira não é baseado em aplicações erradas da palavra de Deus. Também o fundamento da religião verdadeira não é baseado em doutrinas humanas. Às vezes nós estamos brigando por coisas que são meramente humanas, tá bom? Então, a religião verdadeira não é baseada nessas coisas. A religião verdadeira é baseada na doutrina, na palavra de Deus, na doutrina de Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Então é para pensarmos na doutrina verdadeira. Ao invés de estarmos buscando coisas de homens, doutrinas humanas, pensamentos humanos, nós devemos buscar as coisas lá do alto, a doutrina verdadeira. Paulo ele vai dizer o seguinte, ele fala que também faz parte da religião verdadeira você se desfazer, você separar do pecado. Então, pessoas que ensinam que você pode seguir a Deus do seu jeito estão erradas. Você tem que abandonar, note no versículo 5, fala para abandonarmos a prostituição, ou a palavra aqui pode ser imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual.
pornografia, adultério, fornicação. Ah, pastor, eu posso servir a Cristo, a Deus do meu jeito. Não, essa não é a religião verdadeira. A religião verdadeira pede que eu e você nos afastemos, nos separemos dessas coisas. Por que devemos nos separar? Porque nós morremos para o pecado e hoje nós vivemos para Deus. A religião verdadeira também, ela não só abandona os pecadões, né? Nós podemos usar essa expressão aqui, mas também ela abandona aquelas coisas que muitas vezes a sociedade valoriza, como por exemplo, a ira. A ira e indignação, né? São duas palavras aí semelhantes ou sinônimas, né? A ira e explosão de raiva. Nossa, que legal, ele é uma boa pessoa, mas ele explode de raiva às vezes. E isso não deve estar em nosso meio. Maldade, maledicência, né? A maledicência é a calúnia. Você provavelmente já viu fake news por aí, né? Provavelmente você já recebeu uma mensagem, né, de fake news. Cristão não deve concordar com essas coisas. O cristão ele não compartilha notícias falsas. Maledicência nada mais é do que calúnia. Ok? Então, o cristão ele não usa isso em sua vida, de ficar inventando histórias sobre as pessoas ou de compartilhar histórias erradas sobre as pessoas. Eu até converso até com já conversei com meu irmão Maicon, com outros irmãos, né? Você vai falar contra uma denominação, estude bem, para não falar besteira. Não concordo com tal prática, estude bem para não falar besteira. Não concordo com tal posição aqui, estude bem para não estar caluniando aí a tal denominação ou seita, tá bom? Linguagem obscena do vosso falar. Então, são coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida. Paulo vai dizer que nós devemos nos despojar dessas coisas, tirar das nossas vidas. Versículo 9 vai nos dizer aqui, não mintam, não mintais uns aos outros, uma vez que vocês tiraram de vocês a velha natureza, o velho homem, e vocês se revestiram, colocaram o novo homem. Note, por que eu e você não devemos viver no pecado? Simplesmente porque eu e você somos novas criaturas. Então, só contextualizando rapidamente aqui para vocês, o nosso texto aqui, tá bom? E nós vamos agora para o versículo 12. Paulo fala nos versículos anteriores o que eu e você devemos tirar da nossa vida. E agora Paulo no versículo 12 a 14, ou de 12 até o versículo 17, ele vai falar o que eu e você devemos colocar em nossas vidas, tá bom? As virtudes que os cristãos precisam colocar em sua vida, uma vez que eu e você, salvos, temos nova natureza, somos novas criaturas. E o título da nossa mensagem de hoje é Como um crente deve agir. Vamos analisar o texto. Temos aí, de início, o seguinte: pois como eleitos, santos e amados. Ok? Eu vou começar por aqui para os irmãos entenderem. Paulo, no versículo 10, ele diz, olha, no versículo 9 ele fala, não mintam. Mentira não deve fazer parte do povo de Deus. Mentira é característica dos filhos das trevas. Vocês não devem mentir porque hoje vocês são novas criaturas. Então, ele fala sobre isso no versículo 11, ele fala que não pode haver nem grego nem judeu, ou seja, a nova vida, ela alcança tanto pessoas que são judias ou que não são judias, ou seja, a salvação não é exclusiva a um povo, ela está aberta a todos, ok? Então Paulo ele retoma, ele fala, olha, vocês não devem mentir porque vocês são novas criaturas. Portanto, pelo fato de vocês serem salvos, eleitos de Deus, vocês serem separados de Deus, vocês serem amados de Deus, vocês devem fazer algo. Então Paulo ele está concluindo a linha de raciocínio dele aqui. Paulo está fechando o seu discurso e ele apela para a consciência dos seus irmãos. E aqui nós temos uma grande lição para as nossas vidas. Você quer ter uma vida dedicada a Deus? Lembra do que Deus fez por você. Deus te salvou,
Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te amou. Mas muitas vezes eu e você esquecemos do que Deus fez por nós. Ele se entregou naquela cruz por nós. Como eu e você devemos corresponder à obra de Deus em nossa vida? Paulo vai dizer no versículo 12. Então, coloque na vida de vocês. Revestir tem a ideia de colocar uma roupa, né? Agora, estava frio, né? Estava frio? Não, estava frio. Esses dias nós colocamos uma roupa. Esquenta, nós tiramos. Então, despojar é tirar. Revestir é colocar. Então Paulo vai dizer, olha, uma vez que vocês são filhos de Deus, uma vez que Deus salvou vocês, uma vez que Deus separou vocês, uma vez que Deus amou vocês, por favor, coloque na vida de vocês essas virtudes. E ele vai dizer as virtudes que eu e você devemos cultivar, colocar em nossas vidas. Tem a primeira virtude aí, ternos afetos de misericórdia. Misericórdia, o que é isso? Né? Ternos afetos de misericórdia. Nada mais é do que um coração misericordioso. Ou seja, eu e você somos filhos de Deus. E o que Deus espera do seu povo, irmãos? Deus espera que eu e você sejamos misericordiosos. Tenhamos um coração misericordioso. Então, há uma virtude aqui que Paulo, a primeira virtude que Paulo fala para eu e você acrescentarmos em nossas vidas é, seja uma pessoa misericordiosa. Agora, o que é ser uma pessoa misericordiosa? É imitar a Deus. Lembra Lucas? Lucas vai nos dizer, Lucas 6:36, que eu e você devemos ser misericordiosos como Deus é misericordioso. Está lá, né? Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Então, ser misericordioso é você também ter um coração sensível. Crentes precisam ter um coração sensível. Não é vergonhoso você ter um coração sensível. É você ter um coração sensível não só com a necessidade da sua família, mas até ter um coração sensível com a necessidade dos seus irmãos em Cristo. Lá em Lucas 6:35, é um versículo antes, Cristo vai falar para mim e para você que nós não devemos amar só quem nos ama. Ser misericordioso só com quem é misericordioso conosco. Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus, aqueles que não têm graça. Ok? Então, note o que Deus espera de mim e de você. Que eu e você tenhamos um coração sensível para com todos. Lembra lá em 1 João? Em 1 João, nos é dito que se você vê seu irmão padecer e você não o auxilia, como você pode dizer que você ama a Deus se você não está ajudando o seu próximo? Ok? João nos dirá isso. Então, note, irmãos, igreja não é entra e sai. Eu não me importo, eu finjo que me importo, na realidade, né? Você entra, você compartilha suas dores, você dá um tapinha nas costas, que Deus te abençoe. O cristianismo, nós devemos exercer o quê? Misericórdia, primeiro para com os irmãos da fé e depois para com o próximo. Primeiro para com os da nossa casa, para com os nossos irmãos em Cristo e depois para com o próximo. Então, note, essa é uma virtude essencial para o cristianismo. Ser misericordioso é você ter o coração sensível. Alguém conta algo, você chora. Alguém fala da condição, você se esforça para ajudar. Tá bom? A segunda virtude aqui, relacionada à misericórdia, é a bondade. Nada mais é do que bondade de coração, gentileza. Lembra lá em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21, é um texto um pouquinho grande, nós não temos tempo para examinar todo o texto, mas diz o seguinte: se alguém faz mal para você, o que a Bíblia pede? Que você pague essa pessoa como? Com bem, ok? A ideia de pagar, né, é você planejar o bem. Quando alguém te irrita, o que você faz? Ah, rapaz, né? Tomara que tropece, né? Ó, tomara que bata o dedinho na quina. Você pensa um monte de coisa contra a pessoa. E a Bíblia nos encoraja ao contrário.
a pensarmos, a planejarmos o bem contra o mal. É de você planejar, premeditar como fazer boas ações para com o seu próximo. A bondade, ela está relacionada à misericórdia. Você olha a pessoa que está passando necessidade, então você age com misericórdia. Ok? Então, bondade é você também está relacionado a agir com misericórdia. A próxima palavrinha aqui é humildade. Essa é difícil. Humildade. O que é humildade conforme esse contexto? Nada mais é do que uma atitude humilde, uma forma humilde de pensar. É você ter uma mente humilde. É você pensar de forma humilde. Por exemplo, dando preferência para o seu irmão, né? Provavelmente vocês já fizeram isso alguma vez no ônibus, né? Talvez faz tempo que você não pega ônibus, mas existe, tá bom, em Sorocaba, tá bom? Mas quando você tá lá sentado, tá cansado, e você vê aquela senhorinha, ou aquela grávida agora, né? E você olha para o lado, você é cansado, né? Isso é humildade, é você pensar de forma humilde. Toma meu lugar, isso também é bondade, ok? Isso é misericórdia. Então, pensar de forma humilde é dar preferência a outros. Filipenses 2, 3 vai nos dizer o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é uma forma humilde de pensar. É de você não ser egoísta na igreja. De você ceder o seu lugar para um necessitado, de você olhar para a pessoa e de você não se enxergar superior. E eu vou pegar pesado aqui, irmãos, igreja não tem essa de quem é maior, quem não tem isso na igreja. É de se admirar, de ver pastores se achando melhor que os outros. Líderes porque ocupam um cargo, diácono porque ocupam um cargo, tesoureiro, pregador, eu sou pregador tal, eu tenho tantos anos de ministério. Igreja, não existe isso. O único que merece a glória é Cristo. Então, a igreja não tem isso. Todo mundo é servo. Então você olha para o seu irmão e você dá preferência a ele. Então a igreja não é egoísmo. Eu queria a parede dessa cor. E você faz toda uma bagunça, né? Eu queria o piso dessa cor. Não escolheram o piso da minha cor. Da minha cor não, né? Porque senão... Não, escolheram o piso de tal cor, então eu vou sair da igreja. Tem cada coisa, né? Mas tudo bem. Também pensar de forma humilde é servir ao próximo, apesar do cargo que ocupamos. Note também em Filipenses 2, versículo 5, diz o seguinte: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, ele não se agarra ao título de Deus, o ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso é humilhante. Deus tomando a nossa forma, ele se humilhou e reconhecido em figura humana. Note, quem você é hoje aqui? Talvez você é um presidente de uma empresa. Talvez você é um pastor conceituado. Talvez você é um crente que tem 50 anos aí de conversão. Amém, glória a Deus. Mas note, irmãos, isso não impede você de ser um servo na igreja. Eu sou o pastor tal, tenho tantos anos de ministério. Isso não impede você de lavar o banheiro da igreja. Isso não impede você de limpar um chão. Isso não impede você de cumprimentar um visitante. Isso não impede você de ser levantado do seu lugar e ser bênção. Então, às vezes, a gente olha e acha que pelo cargo que ocupamos, nós não podemos servir. Mas note, Cristo, sendo Deus, ele toma a forma de servo. Então, baixa a bola. Independente de quem você é. Não tem maior e menor aqui. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Todos nós somos servos. Ok? E Cristo, quando ele esteve à mesa, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de nós, pecadores. Então, meus amados irmãos, não ache que por você ocupar um cargo,
na igreja, você está isento de servir o seu irmão, tá bom? Note também que alguns acham que eles devem ser estrelas da igreja. Isso não é uma forma humilde de pensar. João Batista, em João 3,30, diz o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. A igreja não deve ter os holofotes voltados para o pastor. Eu não sou a estrela dessa igreja, eu não sou Cristo. Eu sou pecador como você, eu falho como você, eu me estresso como você, eu choro como você. Se você me dá um tiro, talvez eu vou morrer antes de você, né? Então, eu sofro como você, eu fico angustiado como você, eu sou das mesmas dores do que você. Então, muitas vezes nós estamos colocando holofotes nos pastores e achando que eles são Cristo, mas irmãos, nós somos pecadores como vocês. Isso nos admira que as pessoas acham que nós somos Cristo. Mas o holofote da igreja, o canhão de iluminação deve estar apontado para Cristo. Então, uma forma humilde de pensar é o quê? É apontar todos os holofotes da igreja para Cristo. O púlpito é de Cristo. Não é uma promoção do pastor. Vou promover o pastor. O pastor, olha, gente, ele está fazendo tal coisa. Não. Então, note bem isso. Isso é uma forma humilde de pensar. Eu não sou estrelinha da igreja. Eu sou luz, mas eu não sou estrelinha, né? Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser bênção. E nessa mentalidade, outros terão essa mesma mentalidade e serão bênção na sua vida. Igreja não é lugar de arrogância, orgulho ou altivez, tá bom? Voltando ali para a nossa exposição, a próxima palavra é mansidão. Mansidão. Nós vimos a palavra misericórdia, de você se compadecer, bondade, de você agir tanto com misericórdia, e não somente isso, de você simplesmente ser uma pessoa gentil. Humildade é pensar de forma humilde, é ter uma mente humilde, de você não achar que você é a última Coca-Cola do deserto, né? A última bolacha do pacote, né? Você não é a última bolacha do pacote, tá bom? E a próxima palavra aqui é mansidão. Essa aqui pega todos nós. Mansidão, a ideia de mansidão aqui é gentileza, brandura, delicadeza. Pastor, você está falando que eu, um crente forte, musculoso, eu devo ser delicado, eu devo ser um cristão frouxo, né? Uma pessoa, né, mimizenta? É isso que a Bíblia diz? Não. Delicadeza, mansidão não é isso, não é frescura, não é mimimi. Algumas pessoas, na realidade, elas são... tem aquela palavra que fala na terra da minha esposa, né? Eu esqueci, mas o ditado popular é mimimi, né? Milindrosa. Né? Milindrosa. Você não pode falar nada que a pessoa se dói. Não é esse sentido de delicadeza que a Bíblia está nos ensinando. Mansidão é simplesmente você não responder os outros com grosseria. Pegou muitos, né? Eu sei. Dói, eu sei que dói. Sabe quando... e nós vemos isso na Bíblia, esse ensinamento. Mansidão é você não tratar os outros, é você não responder os outros com grosseria, com gritaria. Por exemplo, quantos de vocês já foram ao dentista? É terrível, né? Aquele barulhinho terrível. Você entra já querendo ir embora, né? Se ele toca em algum machucadinho, você já... Agora imagine o dentista abrindo sua boca, aquela boca gigante, e ele com tudo e... Vai com calma, doutor. Delicadeza é o contrário, né? É o contrário disso. A grosseria é aquela pessoa que faz as coisas de forma rude. A delicadeza não, é você ser brando. Você não precisa gritar com seu irmão quando ele estiver errado. Note em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Por exemplo, quando... Eu espero que isso não aconteça, mas se você, por acaso, receber essa triste oportunidade, a Bíblia nos orienta ao seguinte: irmãos,
se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão, delicadeza. Não é gritaria, não é grosseria. Ô irmão, que é isso? Né? Irmão, posso falar com você rapidinho? Irmão, olha, a Bíblia diz assim, assim, assado. Note que mansidão não é ser frouxo. É você ser uma pessoa firme na Bíblia, mas tratar com delicadeza. É você dizer, irmão, isso é pecado. Mas pastor, irmão, olha, a Bíblia diz isso, eu não posso dizer diferente. Mas pastor, é isso que a Bíblia diz. Você não precisa ser grosseiro, você disse a verdade. É a mesma coisa você chegando no consultório. O médico olha para você e fala, tá com problema. Ele não vai gritar com você. Espero que não. Então, vai tratar um problema na igreja, delicadeza. Você é firme na verdade, mas você entrega essa verdade com cuidado, com delicadeza. Não é pisando em ovos. Ei, deixa eu ver aqui. Não, é falar a verdade. Irmão, desculpa, mas esse comportamento não está certo. Você foi delicado, você foi firme e delicado. Tá bom? Não precisa gritar. Não precisa espernear. Não seja grosseiro. Igreja, isso não deve estar na nossa amada igreja. Tá bom? O outro é a palavra paciência aí no seu texto. Está escrito como? Paciência ou longanimidade? Longanimidade, né? Eu escrevi aqui paciência. A ideia de paciência é você ter um pavio longo. Tem gente que é pólvora pura. Passou o fogo, passou o cheiro do fogo e pum. Né? Mas a Bíblia, ela condena isso. Essa palavra aqui, se você voltar a alguns versículos, você vai ver a palavra indignação na sua Bíblia aí, certo? No original, é a palavra, se eu não me engano, tumos, ok? Já aqui para longanimidade é macrotumia, ok? Então, é pavio longo. Você demora para se irar, você demora para se indignar. Você tem um controle emocional diante das circunstâncias. Ok? Enquanto indignação você explode, você não consegue suportar. Houve uma mudança de plano, está tendo pressão e você só explode, só explode. A longanimidade é o contrário. Você demora a explodir. Você entende o lado do seu irmão, você entende o lado da sua irmã, você conversa, a pessoa chegou atrasado. Você não vai chegar com 2 pés no peito da pessoa. Você vai perguntar, tá tudo bem? Oh, que bom ter você aqui. Fico muito feliz por ter você aqui. Você não explode. Paciência, é interessante que a paciência nos ensina a manter uma calma emocional diante das circunstâncias adversas. Ela nos ensina a manter o controle emocional diante das mudanças. Quem gosta de mudança aqui? Levanta a mão. Mudança da rotina, né? Tá lá, eu não gosto, mas tem que manter o controle. Você está pensando em algo e muda do nada. O que é a paciência? É você não explodir. Só que não é só explodir, nós já vamos ver um pouquinho mais para frente. É você manter o controle diante das pressões. Estão te cobrando, às vezes no trabalho, né? Estão te cobrando na escola e você continua íntegro, sem explodir, sem ser grosseiro. É manter, por exemplo, a esperança no retorno de Cristo. É manter a calma durante o aconselhamento. Se você vê lá em 2 Timóteo 4:2, pode abrir lá para nós, Jardim? 2 Timóteo 4:2, note o que é paciência. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Vai conversar com alguém? Vai aconselhar alguém? Com paciência, sem explodir. Você não precisa estourar com a pessoa. Vai exortar ela, vai aconselhar ela, vai repreender ela com paciência e Bíblia. Não adianta você chegar para alguém, olha, irmão, você está em pecado. Com base no quê? Com base no que eu acho. Não, irmão, a Bíblia diz isso. Então, vai aconselhar alguém com
paciência, com um controle emocional e Bíblia. Estão conseguindo pegar? Já estamos chegando no final, tá bom? Falta mais 2 horas ainda? Brincadeira, gente. Pode ficar tranquilo, tá bom? Não dorme não, fica comigo, tá bom? O próximo ali é suportai-vos, versículo 13. A Bíblia pediu para eu suportar você, irmão. Eu estou suportando você, né? O que é suportar segundo a palavra de Deus? A ideia de suportar é tolerar, é ser paciente. Paulo ele vai dizer o seguinte no versículo anterior, que eu e você devemos ser longânimos, não explodir. E ele vai mostrar como isso se aplica na vida. Irmãos, suporta seu irmão, tolera seu irmão. Não é para tolerar pecado na igreja. Não é para tolerar, a Bíblia proíbe isso. Mas sabe aquela diferença cultural? Sua esposa faz feijão com abóbora, beterraba, batata. O que mais você coloca lá no feijão, meu bem? Cheiro verde. O feijão é mais colorido do que a bandeira do Brasil, né? É bem colorido, é bonito, é bem bonito. Só que eu sou paulista, eu sou mineiro, na verdade, mas criado em São Paulo, né? É o feijão com alho, cebola. Olhe lá a cebola, né? E se tem dinheiro, coloca a calabresa, acabou, né? E aí você chega vamos supor, né? No almoço da igreja, não suporta o feijão da irmã, né? Não come, né? Não precisa comer. Às vezes você está bravo com o seu irmão porque você não aprendeu a tolerar a diferença cultural dela. É só conversar, né? Demorou para eu conversar para minha esposa, meu bem, eu gosto do feijão, mas eu sinto falta do meu feijão paulista, né? Aí ela agora está a moda do feijão preto, né? E tudo bem, eu estou tolerando, estou levando para frente. É bom, é gostoso. Ela coloca lá uns negócios lá que ficam uma delícia. O arroz dela também é colorido, mas eu amo. Eu aprendi a tolerar, né? E às vezes você vê essas diferenças culturais e você não suporta. Às vezes tem diferença de personalidade. Quando eu vim para o Calvário, eu falei, igreja é muito séria. Ninguém ri, é velório, né? E aí eu lembro quando, irmãos, eu vou dar esse testemunho. Eu lembro no seminário, eu sofria de baixa autoestima. Talvez você sofra com isso, né? Eu olhava para os meus colegas brilhantes. Tinha um que também era careca, né? Brilhante, né? Ele brilhante. Tinha outros que tinham talentos que eu ficava na sombra deles. E aí eu olhava assim, né? Poxa vida, eu não sou nada, né? Me sentia um lixo. Até que chegou um dia um pastor baixinho, meio gordinho, falou assim, Herbert, um dia Deus vai usar você, exatamente quem você é, com a sua personalidade no lugar certo. Você é extrovertido. E eu, no seminário, todo mundo para baixo dando risada, contando piada de manhã, e o pessoal lá no café da manhã, imagine você ouvindo minhas piadas, né? E o pessoal lá, né, como se fosse clima de velório, e eu lá alegre, e eu não entendia isso. Mas eu sou assim, né? E aí eu entendi quando eu vim para cá. Eu falei, poxa vida, Deus me fez assim. E às vezes eu estou olhando para o meu irmão, né, querendo ser ele, mas Deus me fez assim, alegre. Eu não estou dizendo que você que é mais sério, né, você está errado. A Bíblia pede que todos nós nos alegremos. Eu tenho que me controlar com isso, senão eu excedo a alegria. Não, Herbert, até aí tá bom, né? Então, às vezes você não está suportando o seu irmão, não está tolerando o seu irmão, porque você não aprendeu que existem diferenças de personalidade. Aquela personalidade diferente, aquela pessoa que é mais tranquila, estilo Jorginho, a pessoa mais extrovertida, estilo pastor Jorge, né? Não, brincadeira. Não, você é extrovertido sim, pastor, com certeza. Né? A pessoa que é mais firme, todos têm que estar assim diante de Deus, né? A graça, ela nivela todos. Mas às vezes você não está suportando, não está tolerando seu irmão por diferenças bobas, né? Às vezes o seu irmão falhou com você e você desistiu dele. Lembra Cristo? Cristo teve 12 discípulos, amou eles até o final, e Pedro errou com Cristo, os demais discípulos errou com Cristo. Cristo, quando ressuscita, eu vou atrás deles e eu vou atrás de Pedro. Pedro negou Cristo.
Pedro não orou quando deveria orar, os discípulos também não, e Cristo foi atrás deles. Isso é tolerar, é suportar. É você, ele errou comigo, ok? Mas vamos tratar. E nós vamos ver como manter a paciência na igreja. Então, paciência na circunstância, paciência no relacionamento. Ninguém é perfeito. Ok? Não estou falando para tolerar pecado, né? Mas às vezes vai ter aquela diferença. Tem coisa que dá para levar, tá bom? Aprender a lidar com as discordâncias. Ninguém pensa igual. Um gosta de colocar o rolo de papel higiênico nesse sentido. O outro gosta de tirar para baixo, né? Um gosta de colocar os talheres desse jeito, o outro o copo desse jeito. Um gosta de colocar na primeira gaveta todos os talheres, o outro gosta de colocar na segunda. Eu não gosto como o irmão arruma os bancos. Né? Não, aprenda a tolerar as diferenças, né, de opinião. Novamente, não é pecado. Quando é pecado, tem que ser tratado. Aprenda a ser compreensivo, que é o que a NVT nos ensina, tá bom? E perdoar mutuamente. Como você mantém a paciência na igreja? Irmãos, note que o versículo 13 nos diz o seguinte: perdoai-vos mutuamente. Quer manter a paciência na igreja? Quer manter o equilíbrio emocional na igreja? Tolere seu irmão e perdoe seu irmão. Perdoe de que forma? Imitando Cristo. Cristo, quando perdoou você, ele não disse, esse aqui não, meu amigo, minha amiga. Ele perdoou todos os seus pecados. Então, o perdão, ele segue um modelo. Seguimos o exemplo de Cristo. Cristo me perdoou de forma completa, de forma livre, de forma graciosa. Então, você deve perdoar da mesma forma. Perdão, irmãos, não é uma opção para o cristianismo. É um mandamento. Perdão, e conforme as Escrituras, é simplesmente conceder graça. Eu e você não merecíamos o perdão de Deus. Eu e você merecíamos o inferno. O que Cristo fez por nós foi pura compaixão, pura misericórdia. E nós vamos ver isso. É uma graça imerecida que não depende do nosso mérito para ser aplicada. Cristo olha para nós e a Bíblia vai nos dizer em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós perfeitos. Bacana, legal. Não, morreu por mim e por você, quando nós éramos inimigos de Deus, pecadores. Então, perdoar, meus irmãos, deve ser um hábito constante. Pastor, meu irmão em Cristo, minha esposa, meu marido, de novo deixou a toalha molhada em cima da cama. Pastor, o irmão de novo, a criança de novo deixou cair suco no chão. Irmão, vai brigar por isso. Pastor, meu irmão pecou contra mim. Quantas vezes eu devo perdoar ele? Perdão é constante. Não é limitado. A graça de Deus não é limitada. Ela é abundante. Entenda isso, meus amados irmãos. O perdão de Deus para as nossas vidas é constante. E Cristo nos ensina, não é 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Se ele vier arrependido e dizer, eu pequei, me perdoa, perdoa. É constante. O perdão é um ato de compaixão. Em Mateus capítulo 18, nós temos aquela parábola do credor incompassivo. Mateus 18, versículo 25 a 27, note que o perdão é questão de compaixão. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente. A ideia de paciente aqui é, não exploda comigo, não estoura comigo. Por favor, tenha compaixão. E tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A ideia de perdão aqui é deixar embora, libertar. Ok? Irmãos, perdão é um ato de compaixão.
É você olhar para a incapacidade da pessoa. A pessoa não tem poder algum, às vezes, dependendo do que ela fez com você, de restaurar a ferida que ela causou no seu coração. Depende do que a pessoa fez, é irreparável. É irreparável, perdão. Dependendo do que ela fez com você, da humilhação que ela causou para você, da vergonha que ela te trouxe, é irreparável. É um dano, irmãos, terrível. Mas perdão não se limita a isso. Olha o que você fez. Porque, de acordo com essa parábola, aquele homem ficou com prejuízo? Um baita de um prejuízo. Aquele homem perdeu muito, perdeu muito. Então, perdão, ele desconsidera essa ideia de você tem que retribuir, me retribuir. Não, ele simplesmente, você não me deve mais nada. Você não tem mais obrigação de restaurar o meu emocional. Você não tem mais obrigação de pagar aquela dívida. Eu te liberto. Você está livre. Note que ao libertar as pessoas, você se liberta. Então, o perdão, meus irmãos, é um ato de compaixão, é um ato de libertação. É um ato em que o credor liberta o seu devedor. Eu liberto você. Eu já contei algumas coisas, por exemplo, para o meu amigo pastor Jorge. Algumas coisas que aconteceram comigo. Coisas terríveis, humilhação. E o que eu devo fazer? Simplesmente perdoar. Deus, eu deixo nas suas mãos. Eu perdoo. Ah, mas a pessoa está feliz. Deixa ela. Você vai ficar preso a um passado que Deus tem pedido para você largar a mão. Uma dívida que você está segurando e que Deus tem falado, lança fora. Eu lancei toda a sua dívida fora. Por que você está segurando isso? Então, perdão é simplesmente libertar o seu irmão e sua irmã. Ok? Obviamente, esse estudo aqui, eu não vou dizer tudo sobre perdão. Mas se você tem uma mágoa no seu coração, simplesmente deixe diante de Deus. Pastor, fizeram tal coisa comigo, mas você fez pior. Pelo seu pecado, Cristo subiu numa cruz. Então, perdoa. A pessoa te ofendeu? Irmão, eu queria te perdoar. Conversa, trata. Eu tenho certeza que é libertador. Perdoar é libertar os nossos irmãos. Note que isso, quando eu e você perdoamos a queixa que temos contra o nosso irmão, não só libertamos o nosso irmão, libertamos também os nossos corações. E por último, o amor. O amor, meus irmãos, é a busca pelo bem do próximo, o bem-estar do próximo. É o abandono do eu. O amor é o que liga todas essas coisas e as mantém. O amor é o que mantém o povo de Deus unido. Note que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, 1 a 3. Se você fizesse atos maravilhosos, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você pode dar os seus bens aos pobres. Você pode fazer grandes coisas. Você pode ter um conhecimento gigante. Você pode ter um conhecimento gigante, mas se isso não tiver amor, nada disso adiantará. E eu quero encerrar a mensagem com essa última virtude aqui. Irmãos, às vezes você está ajudando o seu próximo. Às vezes você está servindo na igreja. Às vezes você não está sendo grosseiro com seu irmão. Às vezes você não está explodindo com seu irmão. Às vezes você está tolerando as diferenças. Às vezes você está deixando para lá. Mas sem amor. Você está ajudando o próximo. Você está cedendo o seu lugar para o próximo. Você está falando sobre coisas maravilhosas, mas sem amor. Irmãos, o amor é o que une todas essas coisas. O amor é a virtude que embeleza as demais virtudes. Você já viu alguém, por exemplo, você sabe a diferença daquela pessoa que faz por amor e aquela que faz por dinheiro. Você sabe a diferença daquela pessoa que serve a Deus com brilho nos olhos e aquela que serve de má fé, com coração pesado. O amor embeleza as demais virtudes. Sem amor, irmãos, não adianta nada. Então, seja misericordioso, mas seja em amor.
Sabe o que me mantém nesse ministério? É amor. Eu amo vocês. Eu me preocupo com vocês. Eu oro por vocês. O que me mantém nesse ministério não é dinheiro. Não é prestígio. Eu não estou num púlpito onde tem milhares de pessoas. Eu estou no púlpito fazendo diferença para vocês. Então, o que me mantém aqui e acreditando nessa obra é amor. E o que vai manter você firme, servindo a Deus na igreja, é amor. Você vê o seu irmão, o que te motiva a levantar de madrugada para acudir o necessitado é amor pelas almas perdidas. O que te motiva a abraçar uma pessoa que está passando por dificuldade é o amor. Sem amor, irmãos, nada que façamos valerá. Então, você está servindo, mas servindo sem amor, sem brilho nos olhos. O que me motiva a servir nessa igreja é amor. E eu quero desafiá-los nesse sentido. O amor, ele embeleza as demais virtudes. O que mantém ele firme, o que mantém ela firme é amor. Porque ele ajuda tantas pessoas, porque ela ajuda tantas pessoas, porque essa pessoa abre mão tanto de si. Porque essa pessoa, ela é tão gentil, ela é tão paciente, porque ela tolera as pessoas, porque ela perdoa as pessoas, porque ela ama Deus e ela ama as pessoas. É isso que nos motiva no ministério. O amor, irmãos, é a virtude que traz leveza para as demais virtudes. Quando você ama, você tem leveza, você faz aquilo por paixão. Queríamos nós, pastores, fazer muito mais por vocês. Falando com o pastor Jorge, acho que ontem, queríamos muito. Temos tantos sonhos, mas o pouco que nós podemos fazer, nós vamos fazer para a glória de Deus. Então eu quero deixar esse desafio, coloque essas virtudes na sua vida, mas acima de tudo, o amor. Tem muita mais virtude aí, tem muito mais virtudes aí, mas nós não vamos falar, porque já passei do tempo, tá bom? Mas coloque isso na sua vida. Essa é a religião verdadeira. A religião falsa vai dizer, coloca um terno, coloca isso, coloca aquilo. Não estou dizendo que você não deve colocar um terno, uma saia, um vestido. É gosto pessoal. Mas a religião verdadeira, ela trabalha aqui dentro. De dentro para fora. Essa é a religião verdadeira. Não é baseado em ensinamentos humanos. Ela não se baseia em ensinamentos humanos. Ela não se baseia numa aplicação, numa visão errada sobre a palavra de Deus. Ela se baseia na doutrina de Cristo. Ela abomina o pecado, ela rejeita o pecado. E a doutrina verdadeira, a religião verdadeira é simplesmente manifestar o caráter de Deus. Se você estudar isso aqui é o caráter de Deus. E Deus pede para nós que coloquemos o caráter dele em nossas vidas. Então, coloque essas virtudes na sua vida esta noite. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, por cada um que chegou. Senhor, que a tua paz esteja sobre todos. Pai, aqueles que não puderam chegar, que o Senhor cuide desta igreja, Pai. Aqueles que não puderam chegar, Pai, que o Senhor os anime, se estão desanimados. Se aqueles que não puderam chegar, Pai, por enfermidade, cuida deles. Lembramos daqueles que vão trabalhar daqui a pouco, Pai, que o Senhor proteja eles do mal. Lembramos das crianças enfermas, o João Vitor. Cuida também da irmã Letícia, do irmão Wesley, do Joshua. Cuida de cada um que não pôde chegar hoje. Nos despeça com paz, com alegria, Pai. E, Pai, se alguém pecado hoje aqui, que se arrependa, se entregue a Ti e volte para o Senhor. Obrigado por esse culto, em nome de Jesus. Amém.